Ela conquistou os paladares mais refinados do mundo britânico. Provou para grandes chefes que os ingredientes da cozinha baiana também podem fazer parte da alta gastronomia. Mostrou que a comida brasileira não se resume a feijoada e churrasco. Ela fez tudo isso em um dos programas de TV mais assistidos do mundo quando o assunto é culinária. A baiana Luciana Berry esteve entre os finalistas do reality show MasterChef de Londres e é a nossa convidada de hoje aqui do Band Entrevista. Luciana, obrigada, viu, pela sua participação. Primeiro, parabéns, né? Obrigada. Você ter chegado tão longe assim. Vamos começar falando como é que começou isso na sua vida. Você é daqui de Salvador. Como é que você foi parar em Londres e como é que se tornou uma chefe de cozinha? Eu fui para Londres em 2004. E eu fui para passar 6 meses. Eu cursava engenharia elétrica aqui no Brasil e eu fui passar 6 meses. Esses 6 meses durou 11 anos. Quando você foi, a ideia era já fazer alguma coisa relacionada à gastronomia ou não? Não, eu não tinha ainda noção do que fazer ainda. Eu queria, na verdade, aprender a língua e fazer um curso, mas não de gastronomia, porque aqui no Brasil eu nunca precisei de cozinhar. No Brasil eu nunca precisei cozinhar porque, tipo, aqui você tem sempre a mãe que está fazendo uma coisa, a avó, tem alguém em casa, então a comida vem sempre pronta na mesa, você não precisa se preocupar com a comida, né? Quando eu cheguei em Londres foi diferente, porque lá eu tinha que me virar. Morando sozinha também. E aí eu morava com meu marido, na época namorado, e a gente todo dia a gente cozinhava uma coisa, mas não tinha empregada para fazer, para ajudar, nada. Aí quando me bateu a saudade da comida, porque a comida baiana é muito temperada, sabe? É diferente, tem muito sabor, tem muito cheiro, tem muita fragrância. E lá a comida de Londres, da Inglaterra, não é tão temperada assim. Tanto é que muitas das pessoas colocam sal e pimenta na mesa. Eles não cozinham. Várias vezes eu vou cozinhar em festas, em casas de pessoa, e eles não têm sal. E eu acho absurdo não ter sal. Não tem sabor, né? Não tem sabor. Se você não coloca sal na comida, você pode botar as ervas que forem. Se você não coloca sal, não vai ter sabor. Não vai ter sabor. Então eu sonhava com coxinha, empada, banana real. Sei. Sonhava com muqueca e xixinha. E aí, pela necessidade, aprendeu a fazer. Isso, foi. Aí comecei a aprender a fazer e foi com receitas de quando eu vinha pro Brasil, perguntava à minha avó, à minha mãe e Maria, que trabalha lá em casa. E aí ela me dava as dicas, chegava lá e fazia. Aí eu cheguei lá e comecei a fazer para várias festas, só de hobby mesmo. O pessoal fazia festas e contratava uma pessoa, entregava uns pais, que é tipo uns empadões, e um dia eu fui provar, eu falei, gente, como é que paga tão caro pra uma coisa horrível? E aí eu falei, você deixa eu fazer? Aí foi nessa que eu fui fazer. Aí um outro chamou, pô, Luciana acho que a primeira fez um estrogonofe de filé, uma coisa assim. Eles adoraram, como botei com batata palha, que é bem coisa brasileira, né? É bem brasileiro. E aí o pessoal adorou, aí foi nisso. E daí você começou a se especializar nisso? Foi. Aí eu comecei a fazer aos pouquinhos para esse pessoal e aí depois começou os clientes chegando e cada vez eram clientes mais importantes. E aí uma vez chama RFU, a RFU é a seleção de rugby da Inglaterra. E o rugby de lá é como se fosse o futebol aqui. Daqui. E aí eles me chamaram para cozinhar para os jogadores quando eles jogaram contra a Austrália. Então eu já fiquei, nossa, a responsabilidade muito maior daí, né? E aí eu falei, nossa, então foi daí que eu comecei a pensar, não, eu tenho que estudar, porque eu não posso ser só uma amadora cozinhando para esse pessoal, mesmo eles confiando, já vindo do meu trabalho. E aí você procurou uma das escolas mais renomadas nessa área de gastronomia, né? Foi quando eu resolvi fazer a Le Cordon Bleu, e aí eu fiz em Londres, e aí foi quando minha carreira começou a... E aí você já montou uma empresa de buffet em Londres, antes de entrar mesmo no MasterChef, né? Isso, Antes de entrar na escola, eu já tinha essa empresa. E aí eu dava justamente esse serviço. E fazia a comida, a minha comida não era nada demais, minha comida era só temperada, minha comida era só baiana, era comida baiana no prato para inglês. E eles achavam aquilo o máximo. O máximo. Mas é o máximo mesmo, né? Era tipo, eles falavam, nossa, como assim? Eu falava, gente, tô fazendo um ensopado meu ensopado de frango era com batata, não tinha nada demais, mas para eles era
uma coisa é porque o tempero. E aí surgiu a ideia de você se inscrever no programa, que é um programa que a gente tem aqui no Brasil, a Band inclusive tem o MasterChef do Brasil, mas em Londres ele tem um outro respaldo, digamos assim, já tem muito mais tempo o programa no ar e é muito reconhecido também pelas pessoas, né? É muito reconhecido, porque o inglês adora a competição. Então, quando tem de culinária, esse, o MasterChef Profissionais, é o programa mais visto da BBC 2. Então, como era no horário nobre, era 8 horas, então era um programa que todo mundo assistia. Depois, quando eu saí do MasterChef, na rua, taxista, em todo lugar que eu vou, todo mundo conhece meu rosto. E o que é legal é que eles chamam pelo meu nome. Eles não é naquela brasileira, não. É tipo, Luciana, Luciana. Mas como é que você teve a vontade? Você sempre teve a vontade de participar desse programa lá? Porque você já mora lá há um tempo, já acompanha todo pelo fato do programa ser famoso lá. Eu sempre quis fazer esse programa. Na verdade, quando eu fui fazer a minha entrevista na BBC, eles me adoraram porque eu já sabia tudo do programa, que eu adorava. Só que eu nunca... Eu pensava em fazer o Profissionais, mas eu nunca me arrisquei a me inscrever porque eu sabia que eu não era treinada, não era formada em gastronomia, ou nunca tinha feito um curso para estar lá. Eu sabia que se eu fizesse, eu ia ter que estar treinada antes. Então, aí depois, quando eu acabei de me formar, foi até engraçada essa história, porque quando eu acabei de me formar, eu me formei em março de 2014, me inscrevi em abril no MasterChef. Aí eu fui selecionada. Liguei para o meu chefe, meu mentor do Cordon Bleu. Ele falou, você é louca. Menina, você... Nem ele acreditou. Nem ele acreditou. Ele falou, Luciana, você acabou de se formar. Os chefes lá são profissionais, trabalham nisso, já tem 15, 20 anos, nos Michelin Restaurants. Você não tem como. Se você passar pela primeira etapa, já se sinta... Uma privilegiada. E você foi muito mais além disso, né? Aí toda vez que eu passava, eu ligava pra ele. Passei. Aí era engraçado. Coisa boa. A gente vai continuar esse papo aqui com Luciana Berry. No próximo bloco, não saia daí, a gente volta já já. O Band Entrevista de hoje recebe a chefe de cozinha Luciana Berry, finalista do programa MasterChef de Londres. Luciana, e aí você teve a coragem, foi lá, se inscreveu. Como foi a primeira seleção? Eu sei que teve muitos inscritos, né? A primeira seleção foi uma entrevista com eles, e aí era só para saber qual era meu background, as coisas que eu já tinha feito. Porque para entrar nesse programa lá em Londres, precisa ter uma experiência, 3 anos de experiência para poder se inscrever. Você já tinha essa experiência até com servindo jantares para gente importante, para as pessoas importantes de lá, né? Isso, porque eu acho que também eles gostaram, porque como eu já tinha feito, eu fui convidada para cozinhar para o Príncipe Edwards uma vez, e aí eles gostaram da ideia, porque eles me perguntaram, quando eu fui cozinhar para o Príncipe, foi muito legal, que eles me deram eles falaram, você cozinha o que você quiser. Aí foi muito legal, que eu falei, o que eu vou fazer? Eu botei até uma enquete na internet pro pessoal escrever, o que eu faço? Os baianos botavam, faz bubu, bobó, faz sarapatel. Eu falei, gente, socorro. O príncipe ia ter uma dor de barriga, né? Pensa aí, Luciana mata o príncipe de dor de barriga. Já pensou? E o que você cozinhou pra ele? Aí eu fiz uma moqueca, mas aí quando eu fiz a moqueca... Com dendê? Presta atenção. Aí eu coloquei a moqueca, botei todos os ingredientes e aí foram esses ingredientes pro Buckingham Palace, pro Palácio de Buckingham, pro nutricionista dele. Avaliar. E aí ele recusou, foi tirou logo o dendê. Porque é muito perigoso, né? E é diferente também, eles nunca devem ter comido também um dendê por lá, né? Acho que E aí você fez o quê? Aí eu fiz tipo um ensopado. Eu fiz uma moqueca sem dendê. Sem dendê. Aí eu fiz e aí foi um sucesso. Então o pessoal do MasterChef, quando soube que eu tinha cozinhado para ele, eles adoraram. E também eu acho que eles gostaram de mim por eu ser mulher, porque no programa... Tinham poucas mulheres. Tinham poucas, porque é muito difícil trabalhar como chefe, ser mulher e ter um filho de 3 anos. Em Londres é diferente, na Inglaterra é diferente como aqui no Brasil, para ser chefe de cozinha, precisa de uma dedicação maior, digamos assim? Eu acredito que sim, porque como a mão de obra lá é tão cara, então, tipo, eu não tenho ninguém que me ajude em casa. Então, tem uma menina que agora vai, às vezes, lá em casa e ela dá uma limpada, mas eu não tenho com quem deixar meu filho. E é caro para deixar com
Ou seja, aí você não pode se dedicar tanto ao trabalho, porque você tem que se dedicar ao seu filho, à sua família, à sua casa. Isso, é. Porque se eu for deixar meu filho com uma pessoa, eu vou estar trabalhando para pegar a pessoa, então eu prefiro eu estar com ele. Então foi daí que antes eu já tinha pensado, eu falei, eu vou fazer uma empresa que aí... Então para mim funcionou perfeito. Então eu acho que é por isso que no MasterChef, quando eu fiz a entrevista, eles gostaram de mim, porque por eu ser mulher, outra eu acho por eu ser brasileiro. O brasileiro é diferente, o brasileiro, eles sabiam que comigo eu ia mostrar uma coisa diferente. Eu não ia fazer ao mesmo de todo mundo. E aí qual foi o primeiro prato que você fez para conquistar o paladar desses chefes britânicos? Aí eu fiz uma moqueca. Com dendê? Não, sem dendê. Sem dendê. Foram duas coisas que eles não deixaram, já tinha escrito no nosso contrato. Você não pode fazer nem foie gras, nem dendê. Aí eu pensei, não. Eles já sabiam que o brasileiro, no caso, já poderia usar esses ingredientes ou você sugeriu de usar esses ingredientes? Não, é porque tem um problema com o dendê. Eu acho que para você extrair a quantidade de dendê, tem um desmatamento, assim, foi uma coisa bem... que eles não queriam que eu usasse mesmo. Porque tem toda uma preocupação, né? Você estava até contando. Inclusive, para matar o animal que vai ser preparado, tem toda uma preocupação, não pode ser de qualquer maneira. Não, não pode, Por isso que a cozinha francesa demora para você fazer um prato. Não é você fazer e misturar, não é... É bem trabalhoso. Você vai fazer um caldinho, demora 6 horas. Se você vai fazer de carne, demora 8 horas. Isso é para o primeiro processo, para nem começar a fazer o prato. Então é todo um trabalho, um cuidado. E aí você então entrou, a gente pode dizer que o prato que fez você entrar foi a moqueca. Foi a moqueca. E foi muito interessante a moqueca, porque eu fiz questão de não traduzir a moqueca. Eu fiz questão de não falar que era um ensopado de peixe. Ou ensopado, eu fiz questão de falar moqueca. E aí eles chegaram para mim, o que você vai cozinhar hoje? Isso passou no ar. Aí eu falei, eu vou fazer moqueca. Eu falei lobster moqueca. Falei moqueca de lagosta. Aí eu falei pirão, pirão, falou farofa, tudo em português, né? Farofa, pirão, farofa, vinagrete. E aí eles fizeram assim, eles piscaram o olho. Como quem diz o que é isso, né? Eu não tenho ideia do que você está falando, mas o que é isso? Aí eu comecei a explicar, porque eu queria marcar na cabeça do espectador o nome moqueca. Eu não chamei também de ensopado, entendeu? Eu chamei de moqueca, mesmo sendo um ensopado. E aí eles provaram. Aí você fez a moqueca com a farofa? Fiz com farofa, fiz um pirãozinho embaixo. E aí, para equilibrar, porque a moqueca, para o paladar deles, é um pouco pesada. Então, eu já usei técnicas francesas para extrair o maior gosto da lagosta. E aí, servi também com... É tipo uma erva doce crua, para balancear e dar uma textura diferente. E para combinar com a acidez, porque a lagosta, peixe branco, por isso que é bom que vai com vinho branco ou champanhe, porque precisa de uma acidez. Então eu botei a acidez já nesse... Então eu misturei uma coisinha, eu tive que botar. Então ficou super bem balanceado. E aí, claro, conquistou e passou para essa primeira etapa aí, né? Aí eles adoraram. Eles falaram, nossa, quando você falou, eu não tinha noção o que vinha no prato, mas eles pegaram o prato e os 3 comiam. E os 3 comiam o prato. E o produtor falou, gente, vocês têm que falar, porque o prato está acabando. Aí eles falaram, gente, tudo aqui faz sentido. Essa farofa, mas eu fiz questão, até a maneira que eu botei no prato não ficou bonito. Eu fiz questão de botar a farofa perto do caldo. Para justamente fazer uma misturinha ali. Isso, porque se você comer farofa pura, eles vão farofa pura, mas com caldinho... Tem outro sabor, Tem outro sabor, sabe disso. A gente vai continuar aqui com a Luciana Berry no próximo bloco, a gente volta já já. A chefe de cozinha Luciana Berry é a convidada de hoje aqui do Band Entrevista. Luciana, eu percebi que você fez questão, desde o primeiro momento que você entrou no programa lá em Londres, de levar suas raízes daqui da Bahia, né? Não só o Brasil, mas a Bahia. Assim, você tem essa preocupação de tirar essa ideia, né? Não só as pessoas, os estrangeiros no geral, têm a ideia de que no Brasil só se come feijoada e churrasco, né? Você queria desmistificar isso, a sua ideia. O seu propósito de entrar no programa também foi esse? Foi.
Foi. Eu queria mostrar a nossa culinária, porque a gente às vezes não dá tanto valor, porque acha que nossa culinária, se por ser uma culinária de raiz, acha que é uma coisa muito rústica, é uma coisa que não vai para os altos padrões da gastronomia. E eu pensei, nossa, nossos ingredientes são tão deliciosos. Saborosos. Saborosos. A gente tem que saber usar isso com técnicas francesas que usam em todos os tipos de cozinha. Eu pude fazer isso, eu pude mostrar tipo um pouco de finesse, tipo na moqueca. Daquilo que mostrar que a culinária baiana também pode ser da alta gastronomia, né? Lógico, lógico. E eu queria mostrar isso, eu queria que eles comessem, tipo aquela nossa comida que a gente come naquela panela de barro, que a gente está dividindo. Você serviu, inclusive, um dos pratos numa panela de barro, né? Em uma das provas. Foi. Como é que foi a aceitação desse? Eles devem ter ficado, inclusive, nunca devem ter visto também uma panela de barro, Nunca. Né? O primeiro prato, a moqueca, eu fiz na panela de barro, só que eu não servi nela. Mas aí o chefe falou, nossa, aquela panela tão linda, por que você não serviu? Aí o programa inteiro eu não deixei ela de ladinho. Aí eu fui eliminada na panela de barro. Porque você levou, aí você foi ficando empolgada com essa possibilidade deles aceitarem cada vez mais a culinária baiana, que chegou um dia que você apresentou lá um vatapá e um caruru mesmo tradicional para eles. Foi. Eu fui indo aos pouquinhos, sabe? Eu cheguei, teve uma etapa que eu fui cozinhar para os críticos dos jornais e aí eu resolvi fazer um farofa de feijão tropeiro. Só que eu sabia que eu não ia poder botar só o feijão assim. Então, eu equilibrei, botei um pêssego glacê, fiz um pato defumado e eles falaram, nossa, esse prato é uma coisa que eu nunca vou esquecer, porque eu nunca comi isso. E eles até acharam que o pato era brasileiro. Eu botei o pato para equilibrar para o gosto deles. Então, eu fui aos pouquinhos fazendo isso bem balanceado. Fiz um bacalhau um dia confitado e botei chuchu com caviar de sagu. Aí eu botei já um alho poró, eu tinha sempre essa preocupação. Fazendo um balanço, né? Um balanço. Aí quando chegou na última etapa, eu falei, agora é tudo ou nada. Agora eles vão saber o que é vatapá, caruru e acarajé e eu vou servir desse jeito. E aí, o que é que eles acharam? Aí eles não gostaram. Não gostaram, falaram que não entenderam os sabores. É porque, na verdade, é um prato muito complicado. E muito diferente também, Diferente. Né? E forte também, E forte, Tem muita coisa. Eles pegavam, eu peguei, eles ficaram, eles não sabiam o que falar, porque eles comeram, eles ficaram assim. Porque dentro ali tinha gengibre, alho, coentro, camarão seco, amendoim. Era muita coisa, eles não sabiam. Uma mistura de muitos sabores. De muitos sabores. Eles não sabiam, eles ficaram, eu deixei eles em choque. Para eles é muito importante isso, identificar cada sabor, né, na comida. E eles não conseguiam nem identificar, porque era uma comida diferente demais para eles. Então eles não gostaram desse. Mas de qualquer maneira, mesmo aí foi nesse momento que você foi eliminada do programa. Você já estava entre os 7. Entre os 8, o último. Entre os 8. E de qualquer maneira, isso foi um pontapé. Você acha que você deu de alguma maneira um pontapé assim para dar uma mudada no pensamento em relação à comida brasileira? Quando eles me perguntaram por que você vai fazer esse prato, eu falei, esse prato é muito arriscado. Ou eles vão adorar ou eles vão odiar. Mas eu estou fazendo esse prato aqui porque eu tenho um orgulho de ter minhas raízes africanas e indígenas. E a alegria do brasileiro é diferente, contagia tudo. E eu queria mostrar que a alegria do brasileiro vem das nossas raízes. A nossa esperança, a nossa fé vem das nossas raízes. E eu queria mostrar para eles o que é a gente. Então, nosso prato não é só uma comida, aquilo ali é cultura. Cada coisa é uma história tem ali atrás daquilo. Então, eu acho que foi isso que deixaram eles mais assim. Eles ficaram meio. Eu estava achando que eu estava levantando uma bandeira para a África, alguma coisa assim, sabe? Tanto é que nessa parte que eu falei que eu estou fazendo essa comida. Por eu ter orgulho das minhas raízes, eles não botaram essa parte. Eles editaram. Só botou a parte que eu falei, ou eles vão gostar ou eles vão odiar. Eles vão odiar. Eles vão odiar. Infelizmente, eles odiaram. Mas a gente gostou, viu, dessa sua ousadia. O Band 3 volta daqui a pouquinho, depois do intervalo. Não sai daí.
Eu converso hoje com a chefe de culinária Luciana Berry, que foi finalista do MasterChef profissional em Londres. Luciana, eu queria que você falasse um pouquinho para mim, assim, porque hoje a gente tem visto, principalmente aqui no Brasil, crescer muito essa questão de programas de culinária. O MasterChef a gente tem aqui na Band, mas tem infinitos outros programas de culinária. A gente está vendo cada vez mais as pessoas se interessarem por isso. E hoje todo mundo quer virar chefe. Você é um exemplo que não é fácil assim, né, quanto parece. Tem muito glamour da profissão. O que é que você acha disso, assim? Por que você acha que as pessoas estão cada vez mais se interessando por esse lado da gastronomia? É porque eu acho que a gastronomia hoje em dia, hoje, quando você vai cozinhar alguma coisa, você não é só você cozinhar, você não é só... Tem todo um glamour ao redor disso. Não é só... Tem cada partezinha de um ingrediente tem um elemento que você pode extrair. É uma ciência, na verdade, É uma ciência, né? Que a gente, às vezes, cozinhava batata, botava batata ali e achava que botava manteiga. Não sabia nem exatamente como é que funcionava aquilo, né? E se arriscava, botava, se desse certo, deu. Mas não é fácil ser chefe, né? Porque às vezes as pessoas querem largar tudo, porque acham bonita a profissão, quer mudar de área, que resolve fazer gastronomia. O que é preciso para ser um bom chefe, para se tornar um chefe de cozinha reconhecido? Eu acho que precisa de determinação e você tem que ter um bom olho. E você tem que ter paciência, porque não adianta você querer fazer uma coisa rápida. E estudar, né? Se engana quem pensa que não tem que estudar. Né? Tem que estudar, tem que estudar, porque tem ingredientes que não combinam. Então, depois que você estuda, você já sabe o que combina. Porque uma coisa interessante é que quando você faz um prato, você tem que pensar em 4 coisas para harmonizar no seu paladar. Você tem que saber fazer o salgado, o sal, o doce, o azedo e o apimentado. Então, isso tudo tem que estar balanceado. Então, tudo que você vai botar para harmonizar, porque você não pode comer uma coisa que vai, sabe? O bom chefe sabe balancear isso certinho. Então, isso vem através de experiências, vem através de testes. Você tem que ir testando, você tem que ir arriscando. Vai dar errado, mas um dia você Uma hora vai dar certo. Uma hora vai dar certo. E outra coisa também, quando você faz um prato, você tem que trabalhar com texturas. Se você vai fazer, tipo, vamos supor, um bobó. Tem um amigo meu que está fazendo um bobó super bacana aqui em Salvador e ele está trabalhando com texturas. É muito mole, então precisa de uma coisa crocante, não é? Precisa de uma coisa... Você tem que ter prazer, você tem que saber o que você está mastigando. Então, é isso. Você tem que te causar, talvez, assim, sensações no momento que você vai comer, degustar uma comida, né? Isso, você tem que botar uma coisa frita, uma coisa cozida, uma coisa que seja um pirê, um molho. Então, tem que sempre ter isso, um pirê, um molho, um legume. Ou seja, é uma ciência, tem que se estudar mesmo, né? E o que é que a gente pode esperar agora, depois dessa participação do MasterChef em Londres? Você tem o que planos aqui no Brasil, de ficar por lá, fazer alguma coisa por aqui? Meu plano é ficar por lá, mas eu tô querendo passar a minha experiência que eu tive lá aqui, para talvez mudar um pouco o cenário da gastronomia, porque às vezes eu acho aqui em Salvador um pouco atrasado nesse lado. E também do serviço, eu acho o serviço aqui muito difícil. Eu quase nunca vou em restaurante aqui, porque eu sempre Por conta do serviço? Por causa do serviço. Eu tenho dor de cabeça, porque eu às vezes faço uma crítica, mas minha crítica é construtiva. Eu não tô aqui para competir com ninguém. Então, se eu vi alguma coisinha errada, eu acho que eu tinha que passar isso. Então, quando eu falo para alguém do restaurante, geralmente eles acham que eu tô fazendo essa crítica porque eu não quero pagar conta. E é tipo, não tem nada disso. E leva pro lado pessoal e fica, essa menina não é. Tipo, sabe uma coisa que eu adoro fazer aqui? Eu adoro ir para boteco. Porque eu acho a comida decente, o serviço rápido, sabe? É uma coisa que por que então não explorar esse lado? Essa comida, tem muita comida muito cheia de pretensão e não sei, não tá Talvez funcionando. o mais simples seja o melhor caminho, né? E seguir pela simplicidade. Exato, tipo, nossos ingredientes. Você pode fazer uma comida honesta e, tipo, trabalhar nisso. Não precisa. A gente tem essa mania de querer pegar ingredientes franceses para fazer a nossa comida. Não precisa, gente. Um dia ou outro, você pega um foie gras, tudo bem. Mas se você tem aqui, vamos valorizar o que a gente tem aqui. Fazer direito o que a gente tem aqui. É isso que eu tô querendo vir mais aqui pro Brasil, mas para poder passar um pouco disso. Fazer um workshop com as pessoas, mostrando como se deve lidar com os ingredientes, sabe? Legal. Luciana, quero te agradecer. Obrigada. Parabenizar mais uma vez. E que a gente espera te ver ainda mais vezes, talvez não nesses programas ou outros que você participar, mas espero te ver aqui mais vezes no Brasil, para a gente possa degustar
mais os seus conhecimentos e seus sabores também. Obrigada, o prazer foi todo meu, eu adorei. O Band Entrevista de hoje termina aqui, a gente volta a se encontrar na próxima semana. Até lá!